Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para gravar mais um programa, Escola Bíblica. Graças a Deus por isso, estamos alegres pela oportunidade que Deus tem nos dado de estar mais uma vez com essa oportunidade, né, de pregar a palavra através desse programa. Aqui nada mais é do que a escola do céu, né? A escola da salvação de almas, né? Porque estudar a Bíblia é isso aí, é você aprender, conhecer a verdade, e a verdade liberta nós do erro, do engano, da condenação, né? Então nós estamos aqui com essa oportunidade, nesse momento, de mais uma vez discorrer aqui a palavra de Deus através dessa escola bíblica, né? Nós estamos no primeiro trimestre de 2026. Estamos aqui estudando o tema e sobre tema é a Santíssima Trindade, né? E o subtema é o Deus Trino revelado em três pessoas eternas, né? Então é exatamente isso para a gente entender melhor essa questão da Trindade, né? De que é um Deus, é um só Deus, é um reino com três pessoas conduzindo esse reino, né? E de maneira distinta e ao mesmo tempo não tem discórdia, não existe separação ou de alguma forma individual no sentido de reinar. O sentido de reinar é um só, é um propósito só. É isso aí, né? Então não há discórdia entre essas três pessoas. E nós estamos estudando aqui, hoje é a lição de número 9, 1º de março de 2026, e é estudar sobre o Espírito, né? O Espírito Santo, o regenerador, né? Então é esse aqui que regenera o homem, né? Então, o assunto dessa lição de hoje é isso aí. E o texto áureo, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Isso é uma palavra falada por Jesus para Nicodemos, que era um sacerdote na época, né? Vivia ali totalmente o judaísmo, né? E era um judeu da tribo de Levi que ensinava a palavra de Deus, mas não entendia esse lado espiritual, né? Então Jesus falou isso aqui para ele. Verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura, né? Então essa regeneração é essa obra transformadora, né, na vida do homem, que só pelo Espírito nós conseguimos mudar de maneira que seja aprovado, né, irmão? Porque é assim, você pode ser uma pessoa que até faz algumas coisas certas, mas outras não. Mas o que é isso aí? No sentido de reino do céu, você tem que passar para o lado de cá de uma vez só. Você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Então, tudo que você fizer, ou Deus te aconselha você largar e se arrumar, ou Ele aprova. Se Ele reprova, mas Ele está com a responsabilidade já, no sentido de te exortar, de te chamar a atenção. O Espírito faz essa obra, né?
mas você está salvo. Sabe aquela coisa de que o pai de família não tem responsabilidade com o vizinho lá? O filho do vizinho pode fazer o que quiser, mas o dele, ele tem que chamar a atenção. Olha, menino, embora tu não me atenda, mas o certo é isso aqui. Para tu carregar meu nome aí, e eu tenho que obedecer minhas regras aqui e tudo, né? Então é assim, o Deus ele só vai se envolver na tua vida se você permitir. Então essa permissão que você dá a Deus para o Espírito de Deus te conduzir. Então ele vai regenerando você dentro dessa salvação, que é uma caminhada com Deus. Até o fim. Jesus ele diz em Apocalipse 3:20, 3:21. Ele diz, aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então você vai ver como foi que Jesus venceu. Obedecendo à risca a Deus. Sendo ele Deus, mas se despojou dos seus poderes, se tornou semelhante a um homem e obedeceu a Deus à risca. Então assim, ele venceu. O quê? Venceu o pecado, venceu as tentações do inimigo, venceu as concupiscências mundanas e assim ele foi aprovado e resgatou nós, sem ele dever nada. Ele, né? Agora nós que somos devedores e pecado habita em nós, muito mais ainda. Precisamos obedecer até o final da vida. Ou seja, você aceitou Jesus como Salvador, você aceitou ser uma nova criatura, é ser nova mesmo. Então você vai até o final da vida com esse propósito, né? De viver conduzido pelo Senhor. Então você vê que vai ter gente que é muito parecido com você, mas se ele não confessou o nome de Jesus, ele não tem o Espírito Santo na vida dele. E com isso o que ele faz é vão. Aí você pode dizer, mas não é bem assim. A Bíblia diz, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala de um homem chamado Nicodemos, que era chamado Cornélio, né? Nicodemos é o que eu falei agora há pouco. O Cornélio, ele era assim, um homem bondoso, a Bíblia fala disso, que ele era, dava esmola, uma pessoa boa, né? Conduzia seus funcionários tudo ali de maneira justa e tudo, e era um homem temente a Deus, orava a Deus todos os dias, mas não conhecia Jesus. Quer dizer, um anjo apareceu para ele e disse que faltava uma coisa para ele. E Pedro veio e pregou para ele, e ele aceitou Jesus como Salvador, conheceu o Senhor, né? Então o Salvador das nossas vidas é o Senhor Jesus, e quem nos apresenta ele é o Espírito Santo. É o que nós vamos falar aqui, que ele é o regenerador, né? Faz uma nova criatura, né? Ele forma essa nova criatura. Nós somos gerados pela palavra, mas não é simplesmente uma palavra natural, né? É uma palavra temperada ou dita, revelada pelo Espírito Santo. Porque o que vai dar esse tempero, o que vai dar vamos dizer aqui, esse vigor, vai dar o verdadeiro sentido, é o Espírito Santo, né? Os valores da palavra estão no Espírito Santo, que é ele que ficou para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, a palavra ela é vã, ela é vazia, ela não tem alimento, não tem sentido, né? Mas quando o Espírito Santo está na sua vida, por isso ele precisa habitar em nós. Então, entenda que você sendo uma nova criatura, você vai habitar, o Espírito Santo vai habitar em ti, e você não pode ir para qualquer lugar, dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, porque o Espírito vai sair de ti, porque ele é santo. Né? Ele não vai a qualquer canto, ele não faz qualquer coisa. As obras do Espírito é assim, se você vai para um lugar que ele não vai, você já fica sujeito a perder esse contato com ele, exatamente
essa aprovação, essa santidade, essa regeneração. Então é essa coisa aí que nós vamos estudar aqui nessa lição, que às vezes as pessoas confundem muito, acham que o crente é igual às outras pessoas, mas não é. Uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É diferenciado. Então existe os dois. E você tem que aceitar isso, porque a maioria são contra Deus, são contra os crentes, são contra aquele que obedece à palavra. Não adianta, para que isso? Não tem necessidade disso aí. Então isso, se você pensa assim, você já está fora. Não é uma questão de ser uma raça de gente, não é isso aí. Nem uma associação, não é. É uma decisão de qualquer pessoa, uma decisão de ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu estou falando nesse trimestre aqui da palavra que Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Então você precisa dizer isso aí também. Então o Espírito de Deus é sobre mim. Eu estou sob o Espírito, eu estou subordinado ao Espírito. Para onde Ele mandar eu ir, o que fazer, eu vou fazer. É isso aí. Então o homem, se não fizer isso aí, não tem salvação. Infelizmente é assim. Já. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos a estudar a palavra de Deus, a lição agora de número 9, falando sobre o Espírito Santo. Desde a lição passada nós estudamos sobre essa pessoa bendita, que é o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso mestre, o nosso guia, aquele que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento para conhecermos melhor as Escrituras. A semana passada nós estudamos sobre Deus, Espírito Santo, né? Sobre o Espírito Santo dentro dessa trindade, né? Exercendo seu papel e a sua função também como Deus, com as mesmas atribuições divinas, porque Ele é Deus. Então hoje já fala sobre a operação do Espírito Santo na vida do ser humano, tratando do novo nascimento, que é algo que na nossa linguagem cristã é a primeira coisa que nós ouvimos. As primeiras palavras do Evangelho que nós escutamos, mesmo antes de nos converter, é sobre a necessidade desse novo nascimento. Por quê? Quando nós viemos a esse mundo, quando nós chegamos a esse mundo, nós chegamos através de um nascimento. Então, nós estávamos no ventre materno, em um universo totalmente diferente, e viemos a nascer. E Deus é tão perfeito que através desse nascimento natural, nós chegamos aqui e conseguimos nos adaptar a todas as novas realidades de vida. Então nós fomos crescendo, desenvolvendo e chegamos a ser humanos, adultos, cheios de conhecimento, de maturidade. Da mesma forma na nossa vida espiritual, sendo que no nascimento natural nós não tivemos a nossa participação nem na escolha do nosso nome, né? Nós sabemos que foi uma decisão de outra pessoa, as duas pessoas que se relacionaram e daí chegaram a essa concepção do ser humano. Então a lição que nós vamos estudar hoje fala também sobre a ação do Espírito Santo no ser humano através do sacrifício de Jesus, que nos garante a salvação, trazendo essa regeneração, esse novo nascimento, não natural, mas agora espiritual. Porque para nós termos um bom relacionamento com Deus, como Ele é divino, como Ele é Deus, como Ele é Espírito, então nós precisamos ter também esse acesso de maneira espiritual. E o Espírito Santo vem para nos ajudar, para nos esclarecer esse caminho que é Cristo, para podermos compreender o plano da salvação. Então nós vamos atender a voz do Espírito que vem através do nosso dar ouvido à palavra, por isso que a palavra é pregada, né? A fé, ela vem pelo ouvir. O novo nascimento, ele vem pela fé, né? Eu preciso crer. Aquele que crê
e for batizado, será salvo. Então, a parte que nos cabe, do começo ao fim nessa vida cristã, é a fé. Então, a fé é o firme fundamento. E quando nós nascemos de novo, até aí não precisa da nossa participação, porque foi Deus que planejou tudo isso, foi Jesus que executou tudo isso, e o Espírito Santo está aplicando isso ao nosso coração. Então, a gente aceita Jesus, você já falou em diversas vezes que depois que a gente aceita Jesus, os olhos espirituais começam a se abrir para uma realidade que a gente vivia de escravidão e nem se dava conta, para uma vida que a gente vivia longe de Deus, sem se dar conta. Então, esse novo nascimento faz com que o Espírito Santo vá tendo liberdade de nos ensinar agora essas verdades bíblicas e realizar por nós aquilo que nós não seríamos capazes de fazer sozinhos. Então, o que será estudado nesta lição é exatamente esse processo de regeneração ou de novo nascimento que todo ser humano deverá ou deveria buscar, conhecer e viver essa nova realidade. Esse novo nascimento fala de uma transformação, e essa transformação ela é radical. Porque o apóstolo Paulo mesmo fala em 2 Coríntios 5,17, pois aqueles que já estão em Cristo, aqueles que já aceitaram a Cristo, aqueles que aderiram a essa fé, se tornam uma nova criatura, uma nova vida. Apesar de, durante a nossa vida, como já estamos falando, você já falou, vai exigir passos, né, de fé, decisão, para alcançarmos maturidade e crescimento, como numa vida natural. A criança, ela vem dotada de conhecimentos que precisam se aprimorar. Então, de acordo com a idade, de acordo com o tempo, ela vai ampliando tanto a sua disposição física, emocional, espiritual. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós precisamos também aceitar Jesus e continuar nessa vida de fé, de crescimento, pois o Evangelho ele é infinito. A gente passa a vida inteira, se tivéssemos que passar 100, 200, 300 anos explorando a riqueza do Evangelho, nós não daríamos conta de ter um conhecimento na totalidade. Então, é uma graça, é uma bondade de Deus para o homem, e nós não podemos perder essa oportunidade, não só de conhecer, mas de desfrutar, porque isso, na verdade, é desfrutado, é uma alegria, é uma recompensa interior que Deus nos dá a cada passo que nós damos no conhecimento dessa graça. E aí a gente tem que entender, precisa entender que o cotidiano de um homem, ele vai repetindo as mesmas coisas, né? Ele tem que vestir, ele tem que se alimentar, beber água e comer comida sólida, tudo, para sobreviver. Assim, você é uma nova criatura, você vai ter que se alimentar sempre da palavra de Deus. Essa criatura ficar sujeita, né, ao Espírito de Deus, que não é uma obrigação, entenda bem. Por isso tem gente que não quer. Então não dá ouvido, não se interessa. É um dever do ser humano, de todo ser humano. É ouvir os mandamentos do Senhor. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. O Salomão escreve ali no penúltimo versículo do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, né? Então veja que aquele que não nascer de novo não pode ver, Jesus disse, não pode ver o reino. O que é ver? É você enxergar essa necessidade. Que você não tem visão espiritual. Então você não tem entendimento. Você não compreende e acha que desnecessário uma coisa que você não entende. Mas no momento que você toma a decisão, aí você viu. Ou seja,
O que eu quero dizer, você tem que ver primeiro para tomar a decisão, claro. Então, no momento que eu compreendo isso, eu permito que o Espírito Santo me convença, porque, na verdade, no final mesmo, quem vai convencer você é você mesmo, né? Então, eu permito que o Espírito Santo, eu começo pela palavra, eu acredito pela palavra, e o Espírito Santo dá esse verdadeiro sentido, me convence que existe uma justiça de Deus que vai me condenar se eu não fizer, se eu pecar. Então, aí é sinal do que eu vi. Por que é que eu vou para a universidade? Porque eu vejo uma profissão na minha vida, não é assim não? Eu enxerguei o que é isso, eu me interessei. Não, eu quero ser piloto de avião, eu vou estudar porque eu estou querendo, eu estou vendo eu pilotando. Senão eu não vou, para quê? Eu quero não. Se não existisse nem avião, como é que eu ia querer ser piloto? Então, porque existe o avião, eu começo a olhar para o avião, começo a me interessar, e aí eu vou estudar para ser um piloto de avião, não é assim? Então, só que aqui, quando se trata de salvação, quando você vê e você se interessa, então você começa, você já deu lugar ao Espírito Santo. Então você recebe o dom do Espírito. A palavra de Deus diz isso, quando eu me arrependo, que é exatamente eu reconhecer da necessidade de mudança de vida, então eu me arrependi, o Espírito Santo, eu recebo esse dom. O que é isso? Eu permito que o Espírito Santo me convença, me fale comigo. Aí eu já sou regenerado, no sentido de já sou santo, eu já sou crente, eu já sou salvo. Só que eu vou ter um processo de vida para frente aí, que eu vou ter que resistir, que é isso que Jesus disse, aquele que vencer. Então Jesus veio, ele era o Salvador do mundo, a Bíblia diz que ele era antes de existir homem. Porque existia já um projeto de Deus na vida lá. Ele mesmo já tinha, não, eu vou salvar a humanidade. Então veja que já estava concreto, já estava concretizado isso aí sem ter acontecido ainda. Né? Porque assim é uma pessoa também, quando ele aceita Jesus, já está salvo. Agora vai o processo dele segurar essa salvação. Como Jesus diz, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, eu preciso guardar o que eu já tenho. A caminhada que eu já fiz, eu não posso jogar fora. Eu preciso me manter santo. E para isso, vai sendo exigido mais, cada vez mais. É claro que você falou da criancinha, né? O meninozinho, eu não vou tratar do meninozinho de 3 anos como eu trato com um de 15. Não, ei menino, pelo amor de Deus, o que eu já falei, que tu já viu a respeito disso aí, tu tá fazendo errado, rapaz, tu tem 15 anos nas costas. Quer dizer, eu vou falar dessa forma com o menino, porque ele já tem um dever de ter aprendido. Então, com isso, vai ficando mais exigente, no sentido de santidade, né? Porque você tem uma caminhada com Jesus. Então você vai caminhando e você vai sendo, tendo essa necessidade de ir aprendendo, e vai ser cobrado isso. Porque um novo convertido, você não vai cobrar dele, nem Deus cobra, né? Como uma pessoa que já está há muito tempo andando com o Senhor. Então veja que é esse processo aí de santificação que você precisa se manter, né? É igual um meninozinho, vamos dizer assim, come só um pouquinho de papa, né? Mas depois, se der só aquilo para ele com 15 anos, ele diz, não quero não, esse negocinho aí não dá para nada não, bota um prato cheio aí para mim, é assim ou não? Então vai exigindo, a roupa era pequenininha, o sapatinho miudinho, agora é um sapatão grande. Então a coisa vai exigindo mais, entendeu? Então quanto mais você vai crescendo, mais Deus vai cobrando de você exatamente, até mesmo para você ensinar os outros, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Assim que a gente aceitou Jesus, jamais podia falar alguma coisa aqui que a gente não sabia, não tinha. Mas agora a gente já sabe que tem essa responsabilidade, né? De fazer o ID do Senhor, né?
Então é isso aqui, vamos... A aí leitura já para a bíblica em classe leitura. está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Exatamente. Então veja que nós precisamos ser nascidos da água e do Espírito, né? Porque água significa o alimento mesmo, que é a palavra de Deus, né? E nesse lado espiritual. Você não deve, quase não adianta, você aplicar as coisas de Deus, que é espiritual, a palavra de Deus, na tua carne, no teu lado carnal, natural. Deixa que você aplica no espírito, que de lá vem um resultado para o natural também, né? Então, se você conduz a tua vida espiritualmente correta, pode ficar tranquilo que o natural está certo, está correto, está o melhor, está sendo acrescentado, né? Quando Jesus cobraram dele imposto, ele deixou provado, disse: rapaz, a moeda mesmo não tem aqui não, mas isso aí é fácil demais. Mandou que Pedro jogasse um anzol na água. Pega aí, tem um anzol, joga na água aí, puxa um peixe e tira da boca dele o dinheiro para pagar por mim e por ti. Mas ele disse uma palavra que serve de exemplo para nós, que ele disse que não é lícito que se cobre dos filhos, né? Porque o mundo é do maligno, mas no sentido de que foi dado esse poder a ele, né, pelo Adão. Mas quem criou foi o próprio Deus. Então Jesus, como filho, não é para pagar imposto do que é do pai dele. Assim, é isso que ele disse, né? E nós também. Mas eu vejo que o natural ele realiza ali na hora, né? Vamos para os objetivos aí. Os objetivos da lição são 3, cada um correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro, explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Segundo objetivo, mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. Terceiro objetivo, apontar os sinais práticos do novo nascimento, que são justificação, santificação e o fruto do Espírito. Exatamente. Então, aí veja aí esse processo, né? Que foi um projeto do pai, né? Que o filho veio e executou, que é exatamente sem Jesus morrer na cruz. Não tinha salvação para ninguém. Então Jesus, com esse processo que ele passou, como se reduzindo fazendo semelhante a um homem, ele venceu o pecado da morte e resgatou todos nós. E aí tem essa parte do Espírito, que é exatamente aquele que aplica, né, essa palavra, né, de maneira correta, que a gente compreende através do Espírito. Ele vai te convencer, ele vai te mostrar que é necessário. Sem isso aqui, nós não temos salvação, que está aqui aqui no segundo tópico, né? Que é indispensável
para a salvação do homem, passar por esse processo aí, né? Que é... Você vê que Nicodemos, ele não tinha salvação também, como Jesus falou para ele, né? Ele tinha que nascer, ele tinha que entender esse lado espiritual, senão que ele estava religioso, era um fariseu, né? Mas tudo no natural, fazendo religiosidade no sentido natural que não produz nada no céu. Não estava vendo o reino. Então não estava produzindo nada no reino. Mas Jesus disse para ele, ele entendeu tudo no natural. Mas como é que pode nascer de novo se eu já sou velho? Mas Jesus disse, não, eu não estou falando de física, né? Das coisas físicas. Vamos aí A introdução. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como o agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Exatamente, você vai criar um sentimento, né? Quando você vê isso aí, o reino, aí você vai ter outro entendimento da situação, né? Porque pelo natural você não tem muita regra, você não tem... acha desnecessário sem causa, sem necessidade. Mas quando você tem o Espírito, você abre a mente e você enxerga a realidade da coisa. É as dívidas tuas, você enxerga a dívida tua, é exatamente isso. Com a posição que você se encontra real mesmo. Porque enquanto você está só na natureza humana, na verdade está condenado, né? Aí você está na escuridão, você não está entendendo nada, não está compreendendo nada. Então, quando você passa, quando você acredita, te abre a mente e aí você entra na realidade, né? Que é essa visão, exatamente, né? Então aqui a palavra-chave é regeneração, né? Sim. Aí nós vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico é regeneração, uma obra trinitária. Primeiro subtópico, a doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo, de João, capítulo 3, versículo 3, é tradução do verbo grego genete, ou seja, ser gerado ou nascer, e do advérbio anotem, do alto, de cima, de novo. Então, sobre o nascer do alto, nascer de Deus. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. João capítulo 3, versículo 5. Uma segunda origem não humana, um renascimento a partir do alto, isto é de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5b. Aqui, regeneração significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Exatamente, aí você vai ver essa palavra trinitária, né? Que é os três, né? Isso. Aí você vê que quando Deus criou o homem, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então foram os três. Depois o homem pecou e disse, o homem é como um de nós. Ele não disse, é como eu. Não, ele disse, como um de nós. Não em poder, mas pelo contrário. Ele sabe, conhecedor do bem e do mal, nisso aí. Aí foi uma coisa ruim para o homem, foi conhecer o mal.
que não era para conhecer, né? Então, o homem é como um de nós, ele disse, né? Conhecedor do bem e do mal. Ou seja, porque até aí só Deus sabia quem era o mal, né? Aí eu preciso saber hoje. Aí esse conhecedor é como diz assim, é como que seja assim, ó. É como que seja participante do mal. Porque para conhecer o mal, no sentido de saber quem é que eu preciso desse novo nascimento. Se eu tiver com Jesus, aí ele me revela. Ou seja, se eu tiver o Espírito Santo, se eu me encaixar, se eu me arrepender, se eu reconhecer, se eu enxergar o reino. Então eu vou andar por um processo de santificação que eu vou me livrando, me defendendo, resistindo ao mal, né? Porque eu estou enxergando ele, né? Então esse conhecedor é nesse sentido. O mal se apoderou, vamos dizer, tomou conta do homem. E para ele ser eliminado do homem, tem que ser por mim, tem que buscar em mim essa regeneração, que é essa mudança. É como que diz assim, ele tem que aceitar ser aplicada a minha vacina nele todos os dias. É como que seja assim. Ser vacinado por mim, o Espírito Santo te vacinar todo dia. Todo dia aplicar uma injeção para você vencer. Aquele dia, você vencer o mal. É assim, é como que seja assim. Essa regeneração diária, né? Então veja aí que quando fala essa palavra aí, que Deus disse é como um de nós, aí Deus não pode ser tentado pelo mal. A palavra de Deus diz isso, né? Não pode mesmo que o mal ele vem de uma criatura que Deus criou. Não tem poder sobre Deus. Só que o homem não tem esse poder porque ele está vendido. Esse mal venceu o homem, habita no homem. Então ele é vencido pelo próprio Deus nesse retorno do homem, né? É como que ele diz, eu me arrependi, tem que ser sem arrependimento, não há perdão. É exatamente o homem reconhece, eu não quero ficar com o mal aqui, não, eu quero ser regenerado e vem para Jesus, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que escutar minhas palavras, que guardar minha palavra, nunca verá a morte, o mal não mata ele. Não é assim? Exatamente. Tem essa referência de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que fala exatamente sobre essa possibilidade do homem em se encontrar ou se reencontrar com seu Criador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Ou seja, nós esperamos a vida. Não é isso? E só a partir de sermos gerados de novo, passamos, que é o que está lá em João 5, 24, se eu não me engano, que nós passamos da morte para a vida. Pois é, e quando fala essa palavra viva, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. A palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre. O apóstolo Pedro aí, na primeira carta, capítulo 1, versículo 23, diz também. Então, o que é isso? É uma nova vida, uma vida mesmo. Uma esperança que nós vivemos dentro dessa esperança, dentro de uma vida. Porque para o mundo, nós somos tolos, nós somos quadrados, besta, porque nós não gozamos a vida. Pelo contrário, nós estamos dentro, vivendo a vida. Nós somos representantes da vida na Terra. É isso aí, que a palavra de Deus ela é vida. Então quem tem a palavra de Deus tem vida, quem não tem, tem pelos dias. Né? Aí tem uma vida terrena, uma vida de aflição, que também os crentes também têm essa vida de aflição. Só que nós estamos na esperança, vivendo essa esperança, que vai nos levar a uma vida plena, completa, eterna, né? Então é isso aí. É uma coisa difícil de ser explicado assim para quem não vive, né?
Mas para quem vive, sabe o que nós estamos dizendo aqui. Então só basta a pessoa tomar uma decisão na vida de ser essa nova criatura alimentada por essa viva esperança. Né? É porque você só espera aquilo que te interessa, aquilo que você sabe que vem. Não é assim? A gente tem que entender isso, porque às vezes, como é que você vai esperar uma coisa que você não acredita que vem? Não, você não espera então. Então esperança significa isso, eu estou esperando. Aí ninguém tirar essa esperança de ti, que é exatamente você continuar esperando. E esperar aqui é no sentido de você trabalhar em cima dessa esperança. O que está fazendo aí nesse culto? Estou esperando Jesus. É nesse sentido aí, eu estou obedecendo, estou aqui exatamente obedecendo a ordem de Jesus. Para onde é que tu vai? Eu estou obedecendo Jesus, eu estou dentro dessa esperança, sempre trabalhando nela. É assim? Isso aqui é viver com Jesus, né? Segundo subtópico, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Mateus capítulo 18, versículo 3. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 ao 11. No milagre do novo nascimento, há fé e arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Marcos capítulo 16 e versículo 15. O ID do Senhor. Pois é como que seja assim. Você está dentro de uma casa, mas você não é filho. Tem que se passar a ser filho. Se o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, é como o próprio Jesus disse, quem comete pecado é servo do pecado. Se o filho não fica para sempre em casa. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que é? O servo não é herdeiro, o filho é herdeiro. Eu acabei de falar agora há pouco, né? Ele disse, não é lícito cobrar dos filhos. Então veja, aí ele diz, se o filho, ele está falando com ele, se o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aquele que está comigo e eu amparar ele, está salvo. Mas se você não confessa meu nome, quem não é comigo é contra mim. Simplesmente não tem salvação. Ah, mas Jesus é bonzinho, por que tu não é também? Aí é que está o negócio. A dependência depende só de você, não é de Jesus. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Correu para mim, eu abraço. É meu filho, ou seja, nós somos filhos do Pai, nós somos do reino, nós somos... Agora, é uma exigência. Já pensou se Deus operasse na vida de todo mundo como filho mesmo? Para que Bíblia, então? É porque existem umas regras dentro da Bíblia, e está dizendo, a minha palavra, se tu guardar a minha palavra, se tu permanecer na minha palavra, verdadeiramente tu é um discípulo meu. Não permaneceu, parece ser, mas não é verdadeiro. Aí é que está. Então é essa decisão aí que o homem tem que tomar na vida para ser essa nova criatura, ser esse herdeiro, né? Terceiro subtópico, o Pai como autor da salvação. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionada aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina, mediante a fé. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, e Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9.
Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Exatamente. Esse 3,16 falou para Nicodemos. O Pai amou o mundo de tal maneira. É uma disposição de Deus para salvar o homem. Quer dizer, essa disponibilidade está aí. É como que um governo disponibilizou uma dádiva, aí, um presente, ou um dinheiro, ou uma casa para alguém, mas tem que fazer o cadastro, né? Você tem que se cadastrar e seguir umas regras lá do governo para você ganhar essa casa e você cuidar dessa casa, né? Ó, se tu não cuidar dela, eu tomar de volta. Tá? Como que seja meio que assim, só para você entender. Você tem que seguir umas regras para você ser participante desse reino. Porque, sendo assim, resgata outras pessoas para o reino também. Então, a geração eleita tem que ser eleito pelo próprio Deus. Aí, se você vive de qualquer jeito, tem um versículo da palavra de Deus que explica bem isso aí, quando escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, 7 e 8, fala, né, que o pai corrige e açoita aquele que recebe por filho. Ele vai tratar com essa pessoa, né? Aí diz, se está sem disciplina, ou seja, porque qual é o filho que o pai não corrige? Ele diz no 7 lá. No 8 ele diz, se tu está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Significa que eu estou vivendo ao léu, de qualquer jeito. Eu não tenho negócio de respeitar, de temer a Deus, a ninguém, não. Quer dizer, eu sou um bastardo. Estou dentro da mesma casa? Estou. Mas eu não sou herdeiro. É isso aí. Então, para se tornar herdeiro, tem umas regras, né? Não é de qualquer jeito. Vamos prosseguir aí. O quarto subtópico, espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Tito, capítulo 3, versículo 5, que fala, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É essa a referência. Sim. É o Pai que a decreta, Efésios capítulo 1, versículo 4. O Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, Efésios capítulo 1, versículo 7. E o Espírito que a realiza no coração do pecador, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Pois é, uma coisa que, às vezes, como repito isso sempre, né? Que as pessoas acham desnecessário. Você acha que Jesus tinha passado pelo processo que ele passou se não tivesse necessidade? Então, é como está dizendo aqui, foi executado pelo próprio Filho. Então, teve o projeto do Pai, o Filho veio, executou e o Espírito está distribuindo essa dádiva. Ei, tá aqui, quem quer? É assim. Aí quem quer escutar eu? É como que seja assim, né? Quem quer vir para a minha aula, para a minha defesa, receber as armas para vocês se defender? Quem quer ter poder de se salvar? Quem quer ser participante dessa graça, dessa misericórdia de Deus? Estou aqui, estou chamando, estou na porta, estou batendo. Se deixar eu entrar aí para ensinar vocês, é como que seja assim, não é assim? Porque Jesus executou a obra. Então ele abriu essa porta lá. Mas é uma porta lá estreita, não é porta larga, não é a porta do mundo, não é como o mundo oferece. Não, é como Jesus oferece. Então é uma coisa assim para as pessoas começar a entender que não é
de qualquer jeito que se salva, né? Mas é isso aí. Nós vamos aqui para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, a natureza espiritual da regeneração. Primeiro subtópico, uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural.
de acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Então, era aí que estava a mentalidade de Nicodemos. Sim. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa espiritualmente morta e presa à lógica humana é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Romanos capítulo 10, versículo 3. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora como obra do Espírito Santo, de acordo com João capítulo 3, versículo 5. Pois é, essa permissão, né, do controle do espírito, né? Que você dá. Não tem como teu pai, tua mãe, teu vizinho, um parente, um amigo te dar isso aí, né? Você tem que permitir. Então, quando Jesus diz isso aí, ele dá exatamente você liberar-se para que o Espírito possa te trabalhar em você, né? Aí você não comparar, como o apóstolo Paulo fala, escreve segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 16, que nós não devemos olhar para as pessoas segundo a carne. Quando ele fala assim, é também para as coisas espirituais, tem que comparar com as espirituais. Aqui está falando, 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 14, foi lido aqui, você leu aí. Mas o 13 diz que nós não devemos comparar as coisas espirituais. Devemos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Você não pode misturar as coisas, porque senão aí não vai dar certo. Então, por isso que ele diz no 14 que o homem natural, no natural dele, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Então, ele tem que sair do natural para o espiritual, para ele comparar o que é espiritual com o espiritual. Então, o que é espiritual, o que é natural, totalmente separado. O que é natural é carnal, é terreno, é físico, é visível, é palpável. O que é espiritual é invisível, é impalpável, porém é eterno. É o que vai restar, porque isso aqui tudo vai se acabar. E vai restar o espiritual, que é o que devemos buscar. E para ver isso aí, tem que ter essa transformação. Quando o apóstolo Paulo fala que não devemos olhar para as pessoas segundo a carne. Ainda que tenha conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora não podemos pensar mais dessa forma. Por que que o povo, nessa época, Nicodemos ainda foi lá ter com Jesus, que ele acreditou um pouco, mas os outros todos mataram Jesus, o Caifás, Anás, tudo, condenaram Jesus, porque eles olhavam segundo a carne. Eles não olharam para o Cristo, eles olharam para Jesus, o carpinteiro. É isso aí. Aquele homem que vivia de fazer as coisas, sabia, de carpintaria. Eles não olharam para o Cristo que estava na palavra de Deus, desde lá de Moisés e os profetas e os salmos. Eles olham, eles tinham visto o Cristo nele. Porque é pelas obras que nós enxergamos o lado espiritual das pessoas. Não é? Pelas obras do sentido, pela essa mudança de vida, essa vivência, esse caráter, essa imitação de Deus. Entendeu? A palavra aplicada na vida da pessoa, isso que é o lado espiritual da pessoa. Quando você vive a palavra e os outros olham para você segundo a palavra. Aí se você for olhar segundo o lado físico do homem, o lado profissional, natural, você não vai ver nunca o homem espiritual, né? Isso. Então esse lado assim pra gente pensar, e assim uma coisa, você
Tem que olhar para você, convencer você a ter essa transformação. Não vou viver aqui e nas minhas concupiscências carnal, eu vou ter uma mudança em mim. Eu vou viver conforme a palavra, eu vou guardar a palavra de Deus. Pronto, é isso aí. Tudo que Deus quer é isso na sua vida, né? Segundo subtópico, uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito, de acordo com Efésios capítulo 3, versículo 16 e Efésios capítulo 5, versículo 26. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. João capítulo 3, versículo 8. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Exatamente essa transformação mesmo que é do Velho Testamento para o Novo Testamento. O Velho Testamento era mais pela lei mesmo, pelo que estava escrito. Já o Novo Testamento não é só o escrito, é pelo lado espiritual. Você vê aquele que não nascer da água e do Espírito. A água, palavra de Deus, que lava. Né? João 15, 3, né? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Água limpa. Fala ali também em Hebreus capítulo 10. Fala dessa água limpa. Purificar o nosso coração com água limpa. Então é exatamente a palavra de Deus, né? E esse lado espiritual. Porque o Novo Testamento é espiritualmente. Você não é apenas você olhar para a palavra de Deus, embora viva ela. Você se encaixa ali muitas coisas, mas você tem que ter esse lado espiritual, porque Deus é espírito, importa, né? Que as pessoas adoram Ele em espírito e em verdade, disse Jesus, né? Então, você vê que tem esse lado espiritual que é o que convence, é o que dá sentido, é o que te ensina, te ajuda, intercede por você, né? Então, não tem como você ficar fora disso aí. É preciso que tenha permissão de você aprender a própria palavra, no sentido de entender isso aí. E depois desse entendimento, olhar por esse lado espiritual, né? Aceitando a correção do Espírito. Ele vai te orientar em sonho, em visão, né? A própria palavra vai sempre falando com você, porque o Espírito está em você, absorvendo isso, transmitindo para você. Né? Então é isso aí, vamos prosseguir. Terceiro subtópico, uma nova vida e nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 5. Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Efésios capítulo 4, versículo 23. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça,
no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo, marcas da regeneração genuína. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 1 João capítulo 3, versículo 9. Aí, ainda falando desse segundo subtópico, fala sobre o vento, né? Aí você vê que o homem não tem domínio mesmo sobre o vento, né? Aí não tem como ele dominar isso. Tem até uma pessoa que falou que ninguém pode estocar o vento, né? Para produzir energia, né? Não tem controle, como você controlar ele, né? Então ele tem o domínio próprio, né? Vai para onde ele quer. É o contrário. Tem hora que o vento vem ao contrário, que até está na palavra de Deus a respeito dos discípulos, né? Que o vento era o contrário, mas Jesus arrumou ele, mandou ele se aquietar. Calma-te, vento. Isso aí, quem manda em tu é eu. Então, é assim, baseado para mostrar o que é. O vento é parecido com o espírito, no sentido de não ver e ter poder, né? Força. E então, isso aqui, essa transformação, né? Que fala nesse terceiro aqui, dessa mudança de caráter, quando se trata disso aqui, a pessoa quando está dentro da palavra de Deus, ele obedece os pastores, tem toda uma comunhão com os irmãos, você muda totalmente a natureza tua. Você começa a entender que precisa se arrumar com a tua família, casar, organizar a tua vida. Aí você já vai ter esse desejo de estar junto com os irmãos. Uma coisa que você não tinha interesse nenhum de estar conversando com o crente, que vai falar de Jesus, aquilo é enjoativo, é insuportável. É porque você não gosta do assunto, mas depois você já quer estar falando. Então é por isso que crente fala só de Jesus, da palavra e tudo, porque é prazer, você tem prazer nisso aí, porque o Espírito está em você, né? Então se faz necessário isso aí, essa transformação mesmo, né? Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, sinais do novo nascimento em Cristo. Primeiro subtópico, a justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Romanos capítulo 3, versículo 24 e versículo 28. Romanos 3 e 24 fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Romanos, capítulo 4, versículos 7 e 8. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 22. A justificação, portanto, não acontece a parte da fé, mas após a pessoa crer em Jesus como Salvador. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. João capítulo 16, versículo 8. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. E a adoção como filhos amados do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. É exatamente até o que eu falei agora há pouco, essa paz com Deus, que é isso, você tem prazer em falar em Deus, você tem prazer em falar de Deus para as pessoas e entre a gente também. Você é alegre nisso aí, você tem essa paz, esse refrigério na alma. Isso identifica que você está justificado. O que é justificado? Tu não está devendo. Quando você está devendo para o inimigo, ele não permite você sentir isso aí. Você está preso no pecado, você está devendo a ele. Então, justificação é exatamente paga a conta.
você está com Deus, você não está dominado pelo mal. É isso aí. Né? E às vezes as pessoas dominadas e acham que não está. Quanto mais você acha que não está, é que está mesmo. É complicado isso aí. Porque você está cego, você não está conseguindo entender que está amarrado pelo inimigo e no final das contas está. Quando você enxerga que está... enxerga Deus, esse desejo pelo conversar com o crente, é porque você está justificado, né? Então você tem essa paz de Cristo no coração, essa esperança viva que a gente falou aí. Então você começa a pensar na salvação, você desfoca mais do mundo, da vida natural, e foca mais na eterna. Então quando você está com essa disposição de vida eterna, então saiba que você está justificado, né? Segundo subtópico, a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediato e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Atos capítulo 13, versículo 39, Evangelho de João capítulo 5, versículo 24, Romanos capítulo 8, versículo 15. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Romanos capítulo 6, versículo 11, Efésios capítulo 4 e versículo 24. Vamos a essa referência, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O versículo 16. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, esse é o processo progressivo da santificação na vida do crente. Exatamente. Aí, como eu falei no início aí, né, que você aceitou Jesus, está salvo. Já não tem nenhuma condenação contra você, porque você passou, é como que você pulou um muro para o outro lado. Então, você não tem nada a ver com aquele terreno de cá, mas é do lado de lá já. Então, você passou para o exército de Cristo, já está com ele, com Cristo. Pronto. Agora, o problema é você se manter lá. Que é exatamente precisa dessa santificação, essa regeneração diária. Santificação significa vai reconhecendo, né, os erros, né, e progredindo sempre em rejeitar o mal e escolher o bem, sempre. Né? Então isso que é esse processo de santificação. Aí cada dia você se assemelha mais ao Senhor, você imita o Senhor. Então você defende mais o Senhor. Aí tem gente, o que é iniquidade? É exatamente você retornar. É o contrário de santificação. Você está progredindo, se santificando, se aproximando de Deus, parecendo mais com Ele, conhecendo mais Ele. Iniquidade é você se afastando de Deus, sabendo quem é Ele. Ou seja, você deu uma avançada e agora você está recuando. É assim, a iniquidade não é o ímpio que não conhece Deus. Pelo contrário, você deu uma avançada, você conheceu. E você está retornando, se distanciando de Deus. Parecia com Deus, agora não parece mais. Imitava Deus, agora não imita mais. Isso é iniquidade, entendeu? É o contrário. Então vamos... Terceiro subtópico, o fruto do Espírito. O importante efeito visível na regeneração é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter
do regenerado como expressão de sua nova vida. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Romanos capítulo 8, versículo 5. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Mateus capítulo 7, versículo 16. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Lucas capítulo 6, versículo 40. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Exatamente. Nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É exatamente essa mudança, né, de vida. Você vai sempre imitando o Senhor e não é fruto, como disse aí, como não é dom, né? Os dons espirituais são aquele poder que Ele te dá. É como se seja uma profissão, numa empresa. Você tem, um tem uma profissão, outro tem outra. É como que seja assim, você executa aquela profissão ali dentro do reino de Deus. Isso chama os dons espirituais. Você pode ter várias profissões, né? Eu sou motorista, sou operador de máquina, eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro. E pode ser só o motorista mesmo. Assim, né? Então, isso é dom, os dons. Agora, essa questão de ser um bom motorista já é fruto. Não, eu opero o carro bem direitinho, rapaz, bem certinho, não quebro o carro, tenho responsabilidade. Então, eu vou sendo responsável. Isso aí é fruto, né? Que você vai melhorando, né? Porque o fruto, ele exige o meu desempenho, o meu esforço. Exatamente. Enquanto o dom é uma graça recebida de Deus, independente da minha capacidade, que é o Senhor que vai me dar a capacidade. Então, o fruto já eu desenvolvo a minha capacidade. É, exatamente. Pode até ter um dom sem ter salvação. Exatamente. Que é o caso que Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, pregou palavras, expulsou demônio, curou enfermo, tudo está dentro dos dons. O dom veio de Deus e o fruto vem, o dom vem de Deus para o homem e o fruto vai do homem para Deus. Para glorificar a Deus e, consequentemente, as pessoas vão se espelhar, vão ter como exemplo. Sim, exatamente, esse fruto aí alimenta os outros, alimenta você e os outros. Agora, aí aquilo o dom, que nós entregamos, e o dom é o que Deus nos entrega. O dom, você vê que afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu acabei de falar aqui. Você avançou, chegou, se aproximou de Deus, conheceu a Deus, recebeu os dons, aí você começa a brincar com as coisas de Deus, no sentido você, não as pessoas que estão te ouvindo, mas você. Aí isso se chama iniquidade, você conhece e brinca, e não obedece, não faz o que é certo no sentido dessa semelhança, desses frutos, é nisso aí. Você joga os frutos, você pisa por cima dos frutos. Não se alimenta com os frutos, mas você tem um dom. Sabe aquela coisa, eu sou motorista do caminhão, eu quebro ele todinho, estou nem aí, eu bagunço com tudo, faço a coisa tudo errada, eu sou motorista, mas no final eu vou pegar conta. Porque não quero motorista desse jeito, o cara, tá entendendo? Não recebe a salvação, né? Então é isso aí, vamos para a conclusão, que nós estamos atrasados. Conclusão. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Exatamente. Você dar graças a Deus, ser grato
né, a Deus e você dizer, Deus, como é? Para onde é para mim ir? O que que eu devo fazer para te agradar mais, para mim parecer mais com o Senhor, me aproximar mais do Senhor, ser obediente ao Senhor? É isso aí, né? Então é isso aí, que Deus abençoe. Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, você e sua família. E até a próxima semana, né? Se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus e amém. Amém.